Olá, gente, saudações para vocês, um abraço. Estamos no ar com o Pitocast, o podcast do Pitoco. Sou o Jair Eduardo, editor, tutor, dono do Cachorro Sem Dono, há 28 anos circulando na cidade de Cascavel. A propósito, nessa semana estamos trazendo uma informação que talvez poucas pessoas conhecessem mais de perto. E essa informação é derivada exatamente de uma participação aqui no Pitocast, a entrevista que eu fiz na última semana com o artista Dirceu Rosa. Falávamos sobre as obras sacras que ele fez. Em determinado momento, inclusive fora da entrevista, ele falou de uma particularidade que talvez 9 em cada 10 pessoas que frequentam a catedral, aqui no centro de Cascavel, tenham conhecimento. Vocês já olharam de pertinho a escultura da Santa Ceia que está na catedral? Vocês já olharam? O que vocês observaram lá? Olha, posso dizer para vocês que é uma obra única. A foto está no Pitoco. Acho que não precisa ir ao Pitoco para ver a obra, é só ir à catedral. Mas eu aproximei essa foto para mostrar alguns detalhes interessantes dessa obra que comitivas internacionais de religiosos tiveram aqui, olharam, fotografaram e disseram: gente, isso aqui não existe no mundo. Não existe um quadro da Santa Ceia como esse. Não é um quadro, não é? É uma escultura, é uma obra. Por quê? Qual é o detalhe? Jesus Cristo de terno e gravata. Está lá na Santa Ceia. Vão lá ver na catedral. É isso mesmo. E os apóstolos numa diversidade étnica que talvez também não exista em outros lugares. Lá tem um apóstolo indígena, tem um apóstolo negro, tem um apóstolo de óculos, que eu acho, imagino eu que seja um acessório que não existia no tempo de Jesus Cristo, não é? Mas é uma obra muito peculiar. E a gente puxou por aí para construir uma reportagem muito bacana que está no Pitoco dessa semana. Você quer receber o jornal? Manda um e-mail para mim, pitoco@pitoco.com.br. Fácil, né? Estou recebendo o deputado José Rodrigues Lemos, mais conhecido como Professor Lemos. Professora Tereza, está bem? Está tudo certo com ela? Obrigado pela sua presença. Tá bem, sim. Quero cumprimentar você, Jair, cumprimentar todos que acompanham aqui o podcast do Pitoco, né? E dizer que estamos bem, a Tereza está bem, ela acabou de se aposentar como professora do Estado, depois de 42 anos como professora, né? Eu também estou com 42 anos, mas eu ainda... 42 de idade, no caso, você. Pois é. De profissão, e também, de ofício. Também logo encaminharei minha aposentadoria como professor, mas por enquanto estou na ativa. A Tereza é dirigente da APP, que é o Sindicato de Professores e Funcionários de Escolas, né? Então faz esse trabalho voluntário na defesa da educação pública do nosso estado. E o Leandro também. Também. Tá bem, tá tudo certo com ele. Dá para ver aqui que tá fortinho, o bicho tá... O Leandro continua fotografando bem. E você sabe que o Leandro tem trabalho internacional, né? Feito trabalhos importantes, inclusive cobriu alguns pós-guerras, né? E depois veio trabalhar conosco na Assembleia como nosso assessor de comunicação. Professor Lemos, vamos lá. Como é que você se sente, professor Lemos, de lá no colégio em que você lecionou em Cascavel, no Cataratas? Foi diretor, eu acho que da escola, não foi? Eu fui diretor lá em Santa Lúcia, mas aqui em Cascavel... Atuou no Cataratas. Atuei no Cataratas, né? Colégio Estadual do Cataratas. Sou professor desde 92, de fevereiro de 92, no Colégio Cataratas de Cascavel, e continuo na ativa lá, né? Eu também fui professor no Colégio Consolata. Mas o que é estar na ativa no Colégio Cataratas? Olha, foi muito, muito importante. Eu tive muitos alunos, né, que hoje são lideranças importantes aqui em Cascavel e na região. Pois é, mas professor, como é que você se sente olhando lá agora a bandeira patriótica do Brasil no Colégio Cataratas, que é agora um colégio cívico-militar? É isso, né? Ou eu estou muito enganado? Então, nós... Estou fazendo essa pergunta, gente, porque, lógico, o professor Lemos é um militante do PT de todos os tempos. Nós nos posicionamos contra você militarizar as escolas, né? Isto não deu certo em vários lugares, né? E a gente sabe que você não pode entender uma escola ou uma universidade
como uma linha de montagem, como uma fábrica que produz em série e tudo padronizado. Porque pessoas, elas são diferentes, né? Vêm de diferentes famílias, né? De diferentes culturas, de diferentes religiões, né? E você não pode colocar todas essas pessoas numa determinada forma, né? E formar padrão. Soldadinhos de chumbo. Não pode ser assim. Então, nós votamos contra esse projeto que foi aprovado na Assembleia. Ele foi aprovado e o governador implementou. Agora, é bom dizer que nós temos escolas militares que são diferentes, né? Que são escolas muito boas, né? Mas isto não significa escola cívico-militar, que é diferente. Não tem o mesmo padrão que tem a escola militar e é diferente da escola que é civil, né? Que você não precisa implementar regras militares. Professor, mas assim, alguns professores da sua categoria, e já chegamos lá na sua força, a força que o deputado tem na categoria, alguns até dizem que se sentem mais seguros, porque alguns alunos estão muito agressivos e sempre se carimba a periferia como um problema nessa área da agressividade e tal. Que argumento o deputado usa a respeito desses depoimentos? Então, em alguns casos, ao contrário de diminuir a violência no entorno ou mesmo na escola, acabou aumentando em alguns casos. Então, isso não é regra. O que é importante para a gente diminuir a violência nas escolas é diminuir a violência na sociedade. Porque a escola não é uma ilha. A escola está inserida na sociedade. Então, você precisa ter paz, né, na sociedade, no ambiente como um todo. Então, você não vai reduzir a violência aplicando o método de escola militarizada no país. Não é esse o caminho. E nós podemos ter escolas muito boas, né? Eu vou citar o exemplo do Instituto Federal, que foi uma luta que você acompanhou e ajudou. A gente conquistou, temos uma unidade em Cascavel, um campus aqui. E multiplicou no Paraná. Nós temos em 29 cidades. O Instituto Federal é uma escola de educação básica, né? Forma técnicos em nível médio. Forma também em nível superior. Mas é uma escola também de educação básica. É uma escola de excelência. Então, nós não precisamos ficar inventando modelos, né? Nós temos modelos muito bons. Então, é preciso mais investimento. Dar condições para que os profissionais que atuam tenham condições adequadas de trabalho, tenham uma carreira justa e um salário justo. Professor, vamos visitar um pouquinho o mundo das urnas. Que lembranças você tem daquele embate em que o seu nome, a sua candidatura foi ao segundo turno, a eleição para prefeito de Cascavel? Teve até uma conversa curiosa na época, teleférico, né? Quando fala em teleférico e esses factoides que acontecem nas eleições em Cascavel, eu me recordo do ex-prefeito Otacílio Mion. Não é de hoje nem de ontem que o debate político em Cascavel se dá num nível, muitas vezes, muito frágil, né? Porque o Otacílio Mion me deu uma entrevista longa para as páginas amarelas da revista, em que ele dizia, olha, quando eu plantei Palmeiras Gerivá no calçadão, a crítica da oposição e na eleição subsequente que enfrentei foi de que eu estava contaminando a cidade de Cascavel com lagartas, as lagartas da folha das palmeiras Gerivá. Então o debate era difícil já desde lá de trás, né? E na eleição em que o Lemos enfrentou o Edgar Bueno, eleição muito polarizada, muito pertinho, muito justa, usou-se um argumento lá, o professor Lemos vai pôr um teleférico até o Lago Municipal e tal. Talvez não seja essa a sua lembrança daquela eleição. O que marcou para você aquele pleito, professor Lemos? Veja, nós fizemos um bom debate, apresentamos propostas muito boas, né, e possíveis de serem implementadas, como o Hospital Municipal. Cascavel
não tinha e não tem um hospital municipal, e poderia ter, né? Até na época, quando nós fizemos a proposta, o nosso opositor imediatamente, né, trouxe aqui o governador na época, o Beto Richa, e até mostrou um terreno na região norte, né, dizer, aqui nós vamos construir o hospital com 250 leitos. E vai dizer que esse hospital não apareceu até hoje. Não foi feito. Ah, não é possível. Não foi feito, mas nós tínhamos o debate, o ministro da Saúde, o atual ministro Padilha, na época ele deu a garantia de que nós teríamos condições de, num convênio com o governo federal, construir um bom hospital municipal em Cascavel para atender mais e melhor a nossa população. Mas e outro argumento que usaram contra você, né, professor, foi aquilo de morar na cidade e tal. Mas né? veja, outra coisa que eu havia proposto, que era para dar mais segurança a Cascavel, aquilo que foi feito, por exemplo, em algumas cidades, em convênio com o Ministério da Justiça. E nós não tivemos isto, né? Então, o prefeito, o opositor à época, trouxe aqui também o governador, o secretário de Segurança Pública do Estado, criou aqui umas unidades de segurança e fez algumas prisões ali no período eleitoral, até de pessoas inocentes, depois teve que soltar, mas dizendo que iam fazer segurança, e não fizeram. Então, na área de segurança, nós nos sentimos ainda inseguros, né? Que poderíamos ter melhorado. Canoas, né? Uma cidade do Porto de Cascavel, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, fez algo avançado, e nós tínhamos a garantia do Ministério da Justiça de que faríamos aqui um trabalho muito bacana na área de segurança pública, que não é só colocar policiais na rua, mas fazer de modo integrado. E na área da educação? Na área da educação, me lembro que tivemos dificuldade para encontrar um terreno para edificar aqui o Instituto Federal. E daí eu dizia que nós íamos abrir Cascavel para receber outros investimentos na área da educação com equipamentos federais. Aí eu comparei com Toledo. E veja, Toledo está recebendo também o Instituto Federal. Mas Toledo tem uma universidade federal, que é a UTFPR, e tem também a Universidade Federal do Paraná, IFPR. Então, tem duas universidades federais em Toledo, agora vai receber o Instituto Federal, tem a Universidade Estadual, que é a UniOeste lá, e Toledo é uma cidade importante, mas ela é bem menor que Cascavel. Nós temos que mandar os nossos filhos de Cascavel para estudar em Toledo. E isto poderia Cascavel ter, por exemplo, um campus da UTFPR, ter um campus da Universidade Federal do Paraná, além do Instituto. E nós tivemos dificuldade para ter o Instituto. Por isso que aquele debate, né, e que nós fomos ao segundo turno, foi um debate muito produtivo. Pena que nós não vencemos as eleições para poder implementar isso, porque Cascavel teria dado um salto muito grande. Então, nós vemos cidade como Realeza, de 20 mil habitantes, que tem universidade federal. Nós vemos cidade com 40 mil habitantes, como a cidade de Dois Vizinhos, né? Que tem Universidade Federal. Você está falando em cidades, professor, me permita. São 399 os municípios no Paraná. Qual é o segredinho para que você tenha um deputado no Paraná com votos em todos os municípios do estado? É o sonho de consumo de todo candidato, né? E esse cidadão é o que está aqui à minha frente. Professor, isso é o voto corporativo? Isso é o voto em legítima defesa do professor? O professor tem em todo o município, obviamente, não é? Como é que se explica esse seu desempenho? Então, vários municípios, eu tenho sido o deputado mais votado, né, nas duas últimas eleições. E com votos em todos os municípios. Não é um voto corporativo. Tenho votos de apoio na educação, mas tenho votos de apoio na agricultura, né, na segurança pública, na área de saúde, em todas as áreas. Então, o nosso trabalho,
ele não é um trabalho feito apenas pelo deputado professor Lemos. É um trabalho feito coletivamente, com muitas lideranças de diferentes categorias profissionais e de categorias sociais. Mas o professor ele não roda muito, né? Assim, Qual é a quilometragem que você me falou um dia, numa caminhonetinha diesel que você tinha aí? Que, aliás, eu desaconselho, né, professor? Temos que vir para o mundo da sustentabilidade, né, professor? Mas o senhor tem que usar um carro híbrido, na pior das hipóteses, um elétrico, professor. Mas isso é brincadeira. Evoluindo. Eu quero saber quanto. Estamos evoluindo. Eu quero saber quanto que o senhor roda por ano. Por ano é bastante, é mais de 10 mil quilômetros por mês. 120 mil quilômetros por ano? Mais de 10 mil quilômetros todo mês a gente faz. E fazendo visitas, né, aos 399 municípios, prestando contas do trabalho e ouvindo. E aí, eu sou do Poder Legislativo, né, sou deputado, sou legislador. Então, uma tarefa, e a primeira tarefa, é legislar. Então, nós produzimos, né, muitos projetos e aprovamos muitas leis. Leis que tratam de diferentes temas, da educação, passando pela segurança, pela saúde, pela assistência social, trata da pessoa com deficiência, do combate à violência contra a mulher, da juventude, da pessoa idosa, e trata... É um portfólio imenso, né, professor? Porque... Eu sei que a sua produção legislativa, professor, é imensa. E está aqui a cartilha que o Leandro preparou, muito bem feita e tal. Mas como o nosso tempo é só 30 minutos, se vira nos 30, eu queria te perguntar, que mesmo levando em conta essa sua produção legislativa, que é gigante, que está acessível na internet para quem quiser consultar, aqui, ó, pegar uns números macro aqui que o Leandro separou muito bem aqui. 410 projetos apresentados, 95 leis aprovadas, mais de 1.600 requerimentos aprovados. Nós não temos como entrar nos detalhes aqui. A pergunta é, como é que o deputado faz para visitar 399 municípios do Paraná? Multiplica, faz um clone, porque o Paraná é um estado grande, professor. Como é que faz? Então, nós fazemos visitas constantes, né? Visitas rápidas, né? Ontem eu visitei Guarapuava, mas também tive Laranjeira do Sul, mas visitei Guaraniaçu e cheguei ontem à noite em casa, mais de 10 da noite. Hoje cedo já fiz várias visitas em Cascavel e vou continuar visitando até a noite. Hoje várias comunidades de Cascavel vão me receber. E amanhã vou começar cedinho lá para o Campo Bonito, passando por Ibema, por Catanduvas, Três Barras, Boa Vista. E tem um tal de Moisés que dividiu os mares, né? Moisés... Se ele foi capaz de fazer isso, ele é capaz de construir uma agenda que lhe permita olhar para o eleitor que votou em você, agradecer, mostrar o seu trabalho, né? Aliás, quando você fala, eu vim para casa, o pessoal incomoda com isso. Não, mas o professor Lemos não mora em Cascavel. Mas isso é relevante, professor Lemos? Para você representar um município, você tem que morar no município? Então, essa conversa apareceu lá quando foi candidato a prefeito. Isso foi uma das coisas que atrapalhou. A gente estava na frente das pesquisas quando fizeram uma fake news, né, bem montada, de 10 minutos, e usava o programa eleitoral no segundo turno dizendo que eu não morava em Cascavel, que eu tinha falsificado o meu endereço. Mas a pessoa que fez isso sabia onde eu morava. Então, eu sou professor aqui em Cascavel, eu fui dirigente da APP aqui e fui dirigente do bairro onde eu moro, que é o São Cristóvão. Eu fui da diretoria da Associação de Moradores, né? Moro ali na Siqueira Campos, esquina com a Paraná, faz muitos anos. Então, mas aí a fake news, a mentira, ela corre com muita rapidez, né? E as pessoas enfeitam a mentira, né? Tem uma frase sobre isso, hein, professor? Diz que enquanto a verdade está vestindo as suas botas ou as suas meias, a mentira deu a volta no planeta. É uma frase que diz mas assim. Mas o interessante é que a mentira também tem perna curta. Ela corre rápido, mas depois ela cai. E aí veja o que acontece com quem mente, né? Depois fracassa, né? Então, e a verdade ela prevalece. Então nós, como eu falei, eu sou professor titular do Colégio Cataratas, estou de licença para cumprir o mandato. Mas quando eu deixar de ser deputado,
E se eu não me aposentar, eu volto a licionar no Colégio Cataratas. Professor, então, e aí daqui a gente faz essa caminhada para o Paraná inteiro. E aí vamos lá prestar contas nos municípios e ouvir as demandas. E daí que nasce os projetos de lei. Porque eu não amanheço com uma ideia de criar um projeto por minha conta e risco. Então, quando nós fizemos a lei que legalizou a produção do queijo, para você poder vender o queijo colonial feito com leite cru, que era proibido no Paraná, eu não sabia da importância que tinha esse tema. Mas o produtor de queijo, que era humilhado, né, que ia vender o seu queijo na cidade e era proibido, ele sabia da importância que tinha de escrever esse projeto. Daí eu fui visitar alguns municípios, passaram a me levar nos produtores de queijo. E daí eles me contaram. E nós fomos atrás e construímos uma lei muito importante. Hoje nós temos queijos no Paraná sendo premiados até internacionalmente. Quem gosta de queijo... você está falando do Ratinho? Rato que gosta de queijo. Mas nós já chegamos no Ratinho. Primeiro dá uma passadinha aqui em Toledo, ali o Donaduzzi, Luiz Donaduzzi. Ele é um apreciador de queijos refinados e tal. E eles têm uma experiência ali dentro do... Como é que chama lá? Dentro da estrutura que eles montaram ali em Toledo, né? Que é onde está, inclusive, a Universidade Federal do Paraná. Bioparque. Isso, né? Bioparque. Me fugiu essa palavra da cabeça. E onde vai ser construído agora o Instituto Federal também. Olha que maravilha, né? A propósito, o empresário Luiz Donaduzzi é um empreendedor distinguido. Ele gosta muito dessa área da educação, né? E ele é um dos poucos, me foge a palavra agora, mas mecenas, né? Para usar uma palavra. Porque eu não vi empresário nenhum construir, ceder um terreno para uma universidade federal e ainda construir o prédio e ainda colocar os equipamentos dentro, como aconteceu ali no Bioparque. Mas, professor Lemos, estávamos falando do Ratinho, já que você falou em queijo, puxou o Ratinho, né? Eu acho que você estava querendo que a gente falasse do Ratinho. Como é que fazer parte de uma minoria tão minoritária, né, se podemos usar essa expressão, já que grande parte da Assembleia Legislativa faz parte da base de apoio do Ratinho Júnior. Eu imagino que sejam uns 90% dos deputados hoje estejam na base de apoio do Ratinho. Qual é o papel que compete a uma oposição tão minoritária como é a que vocês trabalham lá dentro do parlamento? E como é que faz para trabalhar numa desigualdade proporcional tão grande como essa? A Assembleia tem 54 deputados, 46 são da base do governo, apoiam sempre as propostas do governador. E 8 deputados, né, compõem a oposição e eu estou na oposição. A nossa oposição se opõe a projetos que entendemos que não é de interesse público, como, por exemplo, quando ele propôs vender a Copel. Nós votamos contra a venda da Copel. E hoje a gente já percebeu que foi um erro ter vendido a Copel. Ela reduziu o número de funcionários, reduziu também a manutenção da rede e hoje nós estamos arcando com prejuízos, né? Vários produtores, né, além de estar pagando mais caro a energia elétrica, em muitos casos, a oferta da energia elétrica ela não está adequada, com cortes, né, muitos cortes de energia elétrica e com uma demora para religar. Então, uma das primeiras coisas que a Copel fez assim que foi adquirida por empresas privadas, eles propuseram a demissão, né? Então, ofereceram um bônus, né, para quem pedisse demissão. E entre pedir demissão ganhando um bônus e depois ser demitido sem direito nenhum, vários dos profissionais de alta qualidade da Copel pediram demissão. Não esperaram ser demitidos depois sem nenhum incentivo. Então, 1.400 foram demitidos imediatamente. Ora, reduziu a qualidade da oferta da energia. Então, nós nos opomos. Mas tem projetos que são bons, que a gente também apoia.
Então, a maioria dos projetos nós votamos a favor, porque são bons. E tem alguns projetos que não são bons. Um outro que eu também me opus foi aquele que terceiriza as escolas, entregando o recurso para a empresa privada para administrar escolas. Ou terceiriza a contratação de funcionários para trabalhar nas escolas. Também votamos contra. Então, tem projetos que não são bons. Agora, tem projetos que são bons. Por exemplo, nós tivemos uma crise aí da bacia leiteira no Brasil e o Estado do Paraná, o governador concordou conosco e ele mandou um projeto para proteger a bacia leiteira do Estado. Projeto bom, votamos a favor. Eu sou autor de uma lei que criou a Política Estadual da Economia Solidária. O governador fez o decreto, regulamentou. E aí, ele criou um programa chamado Coopera Paraná, que atende instituições que são da economia solidária, com até R$800 mil por projeto, a fundo perdido. São pequenas cooperativas, né? São associações. Então, isso é muito bom. Tem que ter um canal de diálogo também, né, professor? Sim. Né? E eu percebo que isso está estabelecido. Professor, como a gente está correndo contra o tempo aqui, me permita fazer aqui uma intervenção para trazer essa conversa. Já está bem entendido aqui que vocês são da oposição, mas que vocês não são uma oposição cega, que em determinados momentos vocês têm um canal de diálogo quando o projeto é de interesse mútuo, não é? Mas eu estou olhando aqui, vou te mostrar essa fotinho aqui. Você está vendo esse rapaz aqui? Ó? Sim. Aqui no celular. Está aqui. Ó. Eu pedi para o Google encontrar a idade do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fará 80 anos no dia 27 de outubro desse ano. E eu te pergunto, professor Lemos, é o Lula o candidato a presidente da República no ano que vem? Ou esse fator idade, espelhando a situação do Joe Biden nos Estados Unidos, que numa faixa etária semelhante, um pouquinho mais semelhante, acabou tendo que recuar do seu projeto em razão do preço que a idade cobra, né? A biologia não para. O Lula será candidato, mesmo assumindo com mais de 80 anos de idade a presidência da República, caso seja reeleito, professor Lemos? Não há um risco aí? O Lula está bem de saúde. Isto todo mundo está acompanhando. Saúde física e mental. Então está com todas as faculdades, né, para ser candidato novamente. E ele disse que, estando com saúde, ele está disposto e é candidatíssimo para mais 4 anos. E entendemos que é muito importante consolidar, com mais 4 anos, esse projeto retomado pelo presidente Lula, que ele chamou de União e Reconstrução. Então, isso é muito importante. E aí, pós 8 anos do presidente Lula, nós entendemos que este projeto que amplia o Estado para que todos nós brasileiros caibamos no orçamento desse Estado, aí uma outra liderança pode vir a ser presidente da República, porque consolidando vai dar continuidade para que a gente não tenha mobilidade social para baixo. A mobilidade social está, de novo, mudando as pessoas de classe social para cima. E esse projeto precisa ser consolidado e tem que ter continuidade. Porque o período em que o PT ficou fora do governo, quando a Dilma foi golpeada, de lá para cá, houve mobilidade social para baixo. As pessoas foram até para a fila do osso. E isto é uma vergonha. Reapareceu nas prateleiras dos supermercados o pé de galinha. E tinha gente que ia para a fila do osso. Pé de galinha, quem gosta é o chinês. O corte do frango. Então, e falando... que o chinês aprecia é o pé de galinha. O que você tem contra o pé de galinha, professor Lemos? Mas veja, até o pé de galinha nós estamos vendendo bastante para os chineses. Então, aumentou a exportação.
nós criamos mais espaços para vender os nossos produtos lá fora. A nossa economia voltou a crescer. Éramos a 12ª economia quando o Lula tomou posse, já estamos indo para a 8ª maior economia do mundo. Nós estamos já chegando próximo ao pleno emprego. Aqui na nossa cidade de Cascavel, por exemplo, está faltando trabalhador. Então, isso voltou a aquecer a economia. Então, quando você vê falar que a inflação está difícil de controlar e o juro está subindo, é porque tem muito consumo. O consumo faz com que tenha inflação e faz com que tenha que aumentar o juro para conter a inflação, para reduzir a atividade econômica. Então, o nosso país, ele voltou em várias áreas, né? Voltou a funcionar. E aí nós estamos com os dados, né, estatísticos, econômicos, melhores. E os dados sociais também melhores. Chegaremos em 2026 numa conjuntura muito melhor do que estávamos no início do governo. E aí o Lula com todas as condições de ser reeleito e para implementar nos próximos 4 anos esse projeto, consolidando ele. Então, professor, mas quem seria, professor, um plano B? Né? Porque temos que trabalhar com todas as hipóteses, né? Então, veja, não tem plano B. O plano A, B, C e D é o Lula. Certo. Aí, se infelizmente tivermos um problema de ordem de saúde, aí sim, aí vai se pensar. E tem nomes bons, e não é só um. Né? Não é só o Lula que pode presidir o Brasil. Mas, nesse momento, ele é o melhor nome que nós temos. E o professor Lemos vai buscar um novo mandato? Vai renovar o mandato? Nós fizemos um bom debate com as lideranças de todo o Estado. Concluímos que ainda temos vários projetos que aqui ainda não foram votados, que precisam ser aprovados na Assembleia Legislativa. E aí definimos por disputar novamente para deputado estadual. Senado, quem será o candidato do PT? Nós temos nomes como o deputado Zeca Dirceu, que já colocou o nome. O Renato Freitas, né? É um nome que também é possível de ser candidato ao Senado. Sim. Mas nós temos nome para todos os espaços que vagarão aí no próximo período. Uma última questão, professor. O que explica... Estamos encerrando praticamente, já vou passar para as suas considerações finais, mas se pudesse resumir essa resposta, o que explica esse declínio eleitoral do PT no sul do Brasil, no Paraná, Cascavel, né? Na última eleição municipal, houve uma distância muito grande do 22 para o 13, não é verdade? O que explica esse declínio do PT em regiões que outrora foi melhor votado do que é hoje? Então, a conjuntura, como eu falei para você, ela é dinâmica, ela não é estática. Então, vai mudando. Mas, olhando para o Paraná e olhando para o Brasil, nós retomamos o número de prefeituras que tínhamos em 2016. Né? E também aumentamos o número de vereadores também com relação a 2020. E nós também disputamos eleições. Agora, não foi só o PT. Nós estávamos e estamos numa federação. Então, tem vários lugares que os nomes que nós colocamos para disputar a prefeitura não eram do PT. E também nós estamos com uma aliança que governa o Brasil. E não é só o PT que governa o Brasil. E aí nós tivemos que abrir mão e ter candidatos de partidos que são aliados do governo federal e apoiamos. Então, se a gente contabilizar tudo isto, você tem um crescimento comparado com 2020. Então, não dá para olhar só as candidaturas do PT. Mas, mesmo assim, nós ampliamos no Paraná, não em número de prefeitos do PT, mas de prefeitos aliados, né, ao governo federal. E vereadores, por exemplo, Marechal Cândido Rondon a gente não tinha, a gente tem. Não tinha em Foz do Iguaçu, vereador a gente tem.
Beltrão não tinha vereador, Francisco Beltrão a gente tem. Ponta Grossa não tinha, a gente elegeu. É muito incrível o PT ter eleito um vereador em Marechal Cândido Rondon, viu, Pois gente? é. Mas o professor está dizendo aqui, então porque tem um vereador em Marechal Cândido Rondon, né? Uma das cidades mais bolsonaristas da história da humanidade. Professor Lemos, eu preciso encerrar, vou te passar para as considerações finais, agradecer sua participação e sua presença e desejar que a sua caminhada seja sempre venturosa. Quero agradecer mais uma vez aqui, Jairo, o espaço no Pitoco, parabenizar pelo trabalho importantíssimo que você faz. Eu, quando cheguei a Cascavel, foi você que nos acolheu aqui na imprensa e nos deu o apoio importante, indo fazer, inclusive, palestras nas escolas, inclusive no Colégio Cataratas, no Consolata, levando a boa informação, né? E nos assessorando também na APP, que é o sindicato que eu fui presidente, então foi muito, muito importante. E o trabalho que você vem fazendo ao longo dos anos, que só cresce, levando a boa informação ao nosso povo. Então eu quero parabenizar, agradecer, mais uma vez agradecer à população que nos acompanha aqui no podcast, que nos apoia também nos trabalhos que exercemos lá na Assembleia, e agradecer mais uma vez o apoio também nas urnas, né? Então, de novo, eu fui o terceiro deputado mais votado do Paraná, com 120 mil votos, né? Uma votação em todos os municípios. Minha gratidão à nossa população que nos elege e nos apoia também para fazer o trabalho que fazemos na Assembleia. Perfeito. Agradecendo a presença do professor Lemos, agradeço também a sua participação. Desejo que todos tenhamos uma semana venturosa. Saúde para todos. Grande abraço e até breve. Tchau.